Gravitação, exercício de número 9. O enunciado diz assim: a que distância do centro da Lua está localizado o ponto onde a resultante da força gravitacional da Terra e da Lua é zero. Então ele quer saber a que distância um ponto está ao centro da Lua, certo? Para que a força gravitacional resultante tanto da Terra no ponto quanto da Lua no ponto seja zero. Ele nos dá dois dados. Ele nos dá aqui, suponha que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua, então a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua, e que o centro destes dois corpos, ou seja, o centro entre a Terra e a Lua, é 60 vezes maior que o raio da Terra. Bom, eu fiz um desenho aqui para que facilite o nosso entendimento. Sempre é bom tentar fazer um desenho para ver se a gente entende melhor o enunciado. Então, tem os dois corpos, ele tem um ponto, que ele quer saber que a força gravitacional, quer dizer, ele diz que a força gravitacional é zero, ele quer saber essa distância x, a distância do centro da Lua até esse ponto para que as forças sejam zero. Bom, x, eu chamei de x a distância que eu quero achar entre os centros, tá? Eu tenho que o L, que é a distância do centro da Terra e do centro da Lua, que nos foi dado, é 60 vezes o raio da Terra, então a L é a distância entre os dois centros, x é a distância do centro da Lua e o ponto, e L menos x é a distância da Terra até o ponto. Bom, se ele diz que a força gravitacional é zero, a força gravitacional no ponto P é zero, então quer dizer que a força resultante gravitacional, certo? Resultante até é redundante, né? Porque é a força gravitacional existente da Terra do ponto que a Terra faz nesse ponto, certo? Existe uma força para cá. E que a Lua faz nesse ponto, que é para cá, elas têm que se igualar, né? A gente pode pensar assim, ó. A força é massa vezes aceleração. Como a massa do ponto é constante, eu posso comparar as duas forças, né? Massa vezes a aceleração que a Terra faz no ponto, igual a massa vezes a aceleração que a Lua faz no ponto, né? Se eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda, para elas se anularem, a da esquerda, certo, tem que ser igual à da direita. É o que eu estou fazendo, né? A força resultante da Terra no ponto tem que ser igual à força resultante da Lua no ponto. Está aqui. Posso cortar as massas, como eu disse para vocês, a massa não interessa. Então a aceleração, o módulo da aceleração Terra ponto tem que ser igual ao módulo da aceleração Lua ponto. Bom, a aceleração a gente sabe como se calcula, né? Está aqui aquela nossa fórmula que é a aceleração da gravidade, G, emissão no caso, massa da Terra ou massa da Lua, sobre as distâncias entre os centros. Está aqui, ó. A distância, então, entre Terra e ponto vai ser gravidade, a massa do planeta, se eu considerar a aceleração da Terra, vai ser a massa da Terra, sobre a distância entre os centros. A distância entre os centros, a gente tinha dito que era L menos x, tá? E a aceleração que da Lua até o ponto vai ser G, a massa do planeta, nesse caso é a massa da Lua, e a distância entre os centros, eu disse que é x. Então, foi mais difícil aqui a gente fazer essa análise inicial, depois é só saber que a gravidade é dada por essas fórmulas e ir calculando. Bom, então eu tenho que aqui as acelerações têm que ser iguais, eu igualo esses dois elementos, então GMT de um lado, L menos x ao quadrado igual a GML, sempre lembrando, massa da Lua e massa da Terra, são dois planetas diferentes, duas massas diferentes, e aí que está a distância entre os centros. Tem gravidade dos dois lados, posso cortar, cortei, então eu fiquei, agora eu vou, para facilitar o cálculo, vai ficar bem fácil, ó, eu vou fazer uma jogada. Eu passo o ml para baixo, então MT sobre ml vai ser igual a L menos x eu passo para cima, ao quadrado, né, sobre x ao quadrado. Só que lembre-se, no enunciado, ele tinha nos falado que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então eu posso dizer que massa da Terra, só vou passar dividindo, é 81. E é o que a gente tinha ali, ó, massa da Terra sobre massa da Lua, tinha dado isso aqui. Basta eu botar o 81 nesse espaço, foi o que eu coloquei, não mudei nada, né? Então o que eu posso fazer? Tirar a raiz dos dois lados, olha como vai ficar simples, ó. Tiro a raiz dos dois lados, raiz de 81, 9. 9 vezes 9, 81. Tiro a raiz, então aqui tinha um quadrado, né? Então, numa raiz quadrada, eu tenho um número ao quadrado. Aqui é 2, então A, 2 divididos por 2, ficou o próprio número de dentro. Então, tirei os quadrados. Então, agora eu tenho que isolar o meu L, tá? Lembrando que o L é a distância entre os dois centros. Eu vou isolar meu L, então eu vou ter 9x, L menos x. Aqui está meu L.
Então eu sei que a distância entre os dois centros é 10x. Então a distância entre o centro é 10 vezes a distância centro da Lua até o ponto. Bom, se o nosso L, né, é 60 vezes o raio da Terra que foi nos dado, então eu posso dizer que 60R, só coloco aqui, vai ser igual aos 10x. Então, portanto, posso cortar esse zero com esse zero, né, dividindo 60 por 10. Então tá aí a nossa distância entre o centro Lua até o ponto, né, para que a força gravitacional no ponto P seja zero, é 6 vezes o raio da Terra. O exercício tinha que fazer uma análise inicial aqui, mas de resto foi só colocar as fórmulas, né, das acelerações e achamos que a distância é 6 raios da Terra. Certo, gente? Nos vemos no próximo enunciado, no próximo exercício, né? Um grande abraço e até a próxima.